O câncer gástrico é um tema bem sério, né? Mas, e se uma das suas principais causas for uma bactéria super comum, que talvez esteja no estômago de muita gente? A gente vai agora investigar essa conexão que parece meio inesperada e desvendar o passo a passo dessa doença, de um jeito bem claro. Pois é, parece estranho pensar nisso, né? Como é que uma coisinha tão pequena pode ter a ver com algo tão grave? Essa pergunta é o ponto de partida de toda a nossa conversa e nos leva direto para um personagem principal dessa história, a bactéria H. pylori. O papel dela é fundamental para a gente entender todo o resto. Então, para a gente entender como essa bactéria atua, primeiro a gente precisa saber do que estamos falando exatamente. O que, de fato, é o câncer gástrico? Olha, de forma bem direta, o câncer gástrico é o crescimento fora de controle de células do mal ali no estômago. E na grande maioria das vezes, o tipo que aparece é o adenocarcinoma. Ele começa justamente nas células que produzem o muco que protege a parede do estômago. É daqui que a gente parte. E mesmo dentro do adenocarcinoma, a gente ainda tem duas categorias principais. O tipo intestinal, que é o mais comum, tende a formar umas estruturas que lembram as do intestino. Já o tipo difuso, esse é um pouco mais complicado, porque as células se espalham mais, sabe? Ficam mais dispersas na parede do estômago. Entender essa diferença é super importante na hora de pensar no tratamento. Ok, agora que a gente já sabe o que é a doença, vamos dar uma olhada nos fatores que podem aumentar a chance dela aparecer, porque entender os riscos é o primeiro passo para a prevenção, certo? Primeiro, tem aqueles fatores que a gente não controla, os chamados intrínsecos. Por exemplo, a doença é mais comum em homens, principalmente na faixa dos 65 aos 75 anos. Ter casos na família também pesa. E, claro, a genética. Mutações em alguns genes, como o famoso TP53, que é tipo um guardião do nosso DNA, podem aumentar bastante o risco. E aí vem os fatores externos, que têm a ver com o ambiente e o nosso estilo de vida. Uma dieta com muito sal e conservantes, ter feito alguma cirurgia no estômago antes e olha só quem aparece de novo aqui, a infecção pela bactéria Helicobacter pylori. Ela não está sozinha, o vírus Epstein-Barr também entra nessa lista. Tá, mas a grande pergunta é: como é que uma simples bactéria pode começar um processo tão complexo como o câncer? Agora a gente chega no coração da nossa análise, a sequência de eventos que transformam uma célula normal em um tumor. A melhor forma de imaginar isso é pensar numa fileira de dominós, sabe? Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. É uma cascata de eventos, onde uma coisa vai levando a outra, num processo que pode levar muitos e muitos anos. E essa sequência de dominós está bem aqui. Geralmente tudo começa com a infecção pela H. pylori. Isso gera uma inflamação crônica, a gastrite. Com o tempo, essa inflamação vai danificando o estômago e leva à atrofia, ou seja, as células ali começam a morrer. Aí o corpo tenta consertar, mas acaba fazendo do jeito errado, e acontece a metaplasia. Células do estômago são trocadas por outras que parecem com as do intestino. O passo seguinte é a displasia, quando essas células novas já são anormais, pré-cancerosas. E aí, o último dominó cai, o adenocarcinoma. Bom, sabendo como a doença se desenvolve, a próxima pergunta é bem óbvia. Como a gente descobre? Vamos falar um pouco sobre os sintomas e como é feito o diagnóstico. E aqui está um dos maiores problemas. Esse número é impressionante, 80%. Em 80% dos casos, no comecinho, a doença não dá nenhum sinal, é completamente silenciosa. Isso torna a descoberta precoce uma coisa muito, muito difícil. E quando os sintomas finalmente aparecem, eles são super vagos e podem ser confundidos com 1 milhão de outras coisas. Má digestão, se sentir cheio muito rápido, perder peso sem querer, às vezes até uma aversão à carne. Isso só mostra que não dá para depender só dos sintomas para desconfiar de algo. Então, como se bate o martelo? O diagnóstico definitivo, para ter certeza, vem de um exame chamado endoscopia. Com ele, o médico consegue olhar lá dentro do estômago e, o mais importante, pegar um pedacinho do tecido, a biópsia, para analisar. É assim que se tem a confirmação. A partir do momento que o diagnóstico é confirmado, a jornada muda de foco. A conversa passa a ser sobre como lutar contra a doença. Vamos ver quais são as principais armas que a gente tem hoje. As estratégias principais se baseiam em 3 pilares. A cirurgia, para remover o tumor. A quimioterapia, que usa remédios para atacar as células do câncer pelo corpo todo, e a radioterapia, que usa radiação bem focada para destruir as células doentes em uma área específica. E com isso, a gente meio que fecha o círculo. A gente viu a jornada completa, de uma bactéria a tratamentos super complexos. A reflexão que fica, então, é:
Sabendo que esse é um processo lento, um dominó que empurra o outro ao longo de anos, o quão importante a gente ficar de olho nos riscos e tentar um diagnóstico o quanto antes? Pensar nisso talvez seja o ponto principal de toda essa história.